A live de hoje ela tem o intuito de falar sobre estresse e um hormônio incrível do corpo chamado oxitocina. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, hoje a gente vai compreender o estresse e a ocitocina. Como que elas funcionam, o que pode estressar teu corpo, qual o papel, será que a ocitocina tem algum papel no estresse? Né? A gente sabe muito que a ocitocina é o hormônio do amor. Eu vou falar um pouquinho para vocês disso, tá bom? Mas será que a ocitocina tem um papel importante no estresse? Então vamos. Olha, Rúbia de Atlanta, seja bem-vinda. Olha, exterior, pessoas aqui do Brasil inteiro. Obrigado, gente. Vamos lá então. Então vamos verificar. Vamos falar um pouquinho sobre estresse. O corpo ele tem um eixo, que é o hipotálamo, a glândula pituitária, que é a hipófise, e as glândulas adrenais, que ficam em cima dos rins, tá? Então, tanto a hipófise quanto a pituitária, elas ficam dentro da cabeça, tá bom? E aí, nós temos a glândula adrenal, que fica uma em cima de cada rim, que produz adrenalina, produz o cortisol, a noradrenalina, muito bem? Ok. Esse eixo HPA é o eixo que responde fortemente aos seus. Responde fortemente, pessoal, aos nossos traumas, aos estresses que nosso corpo passa. Então, quando eu passo um estresse, a alteração começa lá na hipófise, vai para a pituitária, começa lá no hipotálamo, perdão, vai lá para a pituitária, e aí a adrenal, então, responde a um comando. Produz adrenalina, produz noradrenalina, produz cortisol, beleza? Então, esse é o eixo do estresse, é o eixo de regulação do estresse do nosso corpo, chamado de eixo HPA. Muito bem. O nosso corpo ele foi preparado para passar por estresse, sabia? Nosso sistema nervoso autônomo ele foi todo desenvolvido para conseguir suportar e passar pelo estresse. Olha que interessante. Isso é fato. Porém, o que talvez você não sabia é que o nosso corpo ele foi feito para passar por um estresse por um tempo curto. Estresses de curta duração. Quando existe um estresse de curta duração, eu tenho um mecanismo neurológico que é ativado, que é a adrenalina, a noradrenalina. Quando o estresse começa a durar muito, o cortisol, aí vem uma parte metabólica, o cortisol então é acionado. Se eu passo por um estresse, imagina, você está andando na rua, aí vem um carro, você está atravessando a rua, de repente um carro veio rapidamente, você não tinha percebido, ele buzina para você, você toma um susto, então você dá 2 passos para trás e volta para a calçada, isso é um estresse, certo? Só que ele é curta duração. O carro passou, o perigo já passou, seu sistema de orientação já percebeu que não tem mais perigo. Olha que interessante. Então você teve apenas aí a descarga da adrenalina, noradrenalina. O cortisol nem utilizou aí, porque foi muito rápido. Logo você já recuperou o seu senso de segurança. Olha que interessante. Agora, existem estresses. Imagina, por exemplo, um casamento. A mulher que se estressa com o homem todo dia, ou vice-versa, um casamento que já tem aí 15 anos, 20 anos. Você imagina um estresse muito grande, o que acontece? A adrenalina e a noradrenalina não vence. Então, o corpo, para lidar com essa situação, ele usa um mecanismo, um outro mecanismo, que é necessário para as respostas ativas de sobrevivência. Então, ele usa o cortisol, olha que interessante. E aí o eixo HPA fala, ó, produz cortisol aí que a adrenalina e a nora não tá dando conta, precisamos de mais. E aí o cortisol entra em ação. E aí deveria também o cortisol entrar, resolver a situação e parar, mas acontece que os nossos problemas ficam crônicos, né? Eu muitas vezes entro numa resposta crônica de ativação, por quê? Porque aquilo não se resolve, a briga do casal não se resolve, o meu filho na droga não se resolve, né? Os problemas de família não se resolvem e também não resolve na minha cabeça, eu não consigo mudar a minha percepção. E aí o cortisol fica por muito e muito tempo, muito e muito tempo. E a gente sabe que o cortisol em excesso é um pepino do tamanho do mundo. Mundo, pessoal, porque o cortisol, ele acumula célula de gordura, sabe por que ele faz isso? Ele cria o ácido palmítico, que é, ou seja, quando o cortisol está alto, ele aumenta a insulina, aumenta a glicose dentro da célula.
A célula não consegue dar conta de toda a glicose. Para onde vai a glicose da célula? Você sabia? A glicose da sua célula vai para a mitocôndria para ser transformada em energia. Aquele famoso ATP que você estudou na escola. Olha que interessante. Muito bem. Então, o que acontece? Quando essa glicose não dá conta, a célula não consegue ter uma utilidade para aquele excesso de glicose que o cortisol mandou para dentro dela, ela transforma em ácido palmítico. Esse ácido palmítico nada mais é que o triglicerídeos, que você já ouviu falar, que vira gordura visceral. Então, você engorda. Então, um dos efeitos extremamente nocivos do cortisol em excesso é o engordar. Olha só. É o engordar. Ele mexe em todo o seu metabolismo, inclusive no metabolismo de glicídio, aumentando a sua insulina, entre outros fatores, tá? Outra coisa que o cortisol atrapalha, a sua produção de melatonina, o teu sono fica completamente comprometido. Sua pele fica horrorosa, certo? Então, assim, o cortisol é o hormônio da vida, galera, mas ele tem que ter a dose certa. Se ele sobe muito e por muito tempo, naquelas respostas de estresse cronificadas. O que é um estresse cronificado? É isso que eu acabei de falar. Eu tenho uma briga no meu casamento que eu não resolvo, eu odeio o meu trabalho, eu vivo me estressando no trabalho, mas não mudo. Eu não mudo o meu casamento, eu nem melhoro, nem saio, eu não faço nada. Então, esses estresses cronificados que vêm do trabalho, o que eles fazem? Eles aumentam o cortisol. Por quê? Porque a adrenalina e a noradrenalina, que é a resposta simpática, não deu conta. Ela não deu conta sozinho, então precisou vir um outro mecanismo metabólico que foi o cortisol, e aí a coisa vai embolando, e aquilo vai passando o tempo, aquilo vai passando o tempo. Por isso que quem está com estresse crônico, pessoal, não dorme, tem a pele ruim, o intestino funciona mal, a insulina aumenta, aumenta a gordura visceral, portanto aumenta o teu peso, o cortisol aumenta a sua retenção hídrica, tá vendo? Olha só quanta coisa que o cortisol faz. Bom, então, uma das dicas aqui, sem dúvida nenhuma, você sabe que é tentar cortar o estresse crônico. A gente deveria cortar o estresse crônico. Então, eu estou com um problema no casamento, amor, senta aqui, vamos resolver o que é preciso, vamos procurar ajuda para a gente parar com isso, parar de se agredir, parar de sofrer, parar de se estressar. Se o meu trabalho não está bom, eu tenho que criar alguma alternativa. Vou conversar, dá para conversar com o chefe, dá para conversar com a pessoa que trabalha comigo, que está me estressando, seja o que for. Porque se você não fizer isso, você não encerra o ciclo de estresse crônico causado pelo cortisol. Isso sem falar que uma hora pode acontecer da sua adrenal entrar em fadiga e você entrar por congelamento, realmente em congelamento por falta de cortisol, porque ele acaba, tá? A suprarrenal esgota, você entra num esgotamento, aí você não tem mais energia para nada, nem da cama você sai mais, que é um congelamento, que o congelamento pode ter duas etapas, um congelamento hipertônico ou hipotônico, que não vem ao caso aqui, mas o cortisol precisa interromper esse ciclo. Lembre, o corpo foi feito para se estressar, mas por curto período, e não por longo período que você está se metendo, aí não está percebendo. Tá legal? Então isso é muito sério, porque isso vai causar uma demanda energética para o seu corpo absurda, e ele não vai dar conta, ele vai começar a se fadigar, vai começar a ter um monte de alteração, inclusive entrar em fadiga, que seria aquela resposta, que na verdade é uma resposta de defesa, mas que ninguém gostaria de estar, não é? Então, essa é a questão. E onde entra a ocitocina? Então, a ocitocina, antes de ser conhecida, né, como hormônio do amor, na verdade a ocitocina, ela faz a contração do útero feminino para o parto, ela estimula o leite na amamentação do bebê. Quando o bebê põe a boca no peito, a ocitocina estimula essa descida do leite, tá legal? Olha, isso tem a prolactina também, mas a ocitocina tem um papel importante. E a ocitocina, ela é conhecida também, não sei se vocês sabiam disso, como o hormônio dos vínculos do amor. A Sue Carter é uma pesquisadora, uma bióloga extremamente gabaritada, esposa, inclusive, do Dr. Stephen Porges, que é o pai da teoria polivagal, e ela tem um trabalho muito lindo com ocitocina, muito bonito, tá? É só você digitar na internet C.Sue Carter, Sue, né? S-U-E Carter. Você vai ver livros, você vai ver o trabalho dela, é muito bonito, e ela faz com ocitocina.
E além do hormônio do amor, que representa os vínculos, o olho no olho, o contato pele com pele, talvez isso a gente já sabia, né? Talvez isso a gente já tinha noção. Agora, o mais importante que eu trouxe hoje é que a ocitocina, pasmem, a ocitocina é uma inibidora do cortisol. Ah, eu vou repetir, você não entendeu errado. A ocitocina é uma inibidora do cortisol. Quando eu tenho produção de ocitocina, o cortisol abaixa. Espera aí então, Maurício, deixa eu ver se eu entendi. Se a ocitocina subir, que é o hormônio do vínculo, se a ocitocina subir, eu vou ter uma queda do cortisol? É isso, galera. Exatamente isso. Ok? O que acontece então? Então, qual é a moral da história? Correto? Com o vínculo, com a intimidade, com a pele com pele, com olho, você trata o seu estresse. Olha que fantástico. Olha que espetacular. Então, esse hormônio do amor que aumenta a produção com o vínculo, onde é produzida a ocitocina, pessoal? No hipotálamo. Ela é produzida no hipotálamo e é armazenada na neurohipófise, na parte posterior da pituitária. A pituitária lá do eixo, sabe o eixo? HPA? Hipotálamo, pituitária e adrenal. A pituitária é o mesmo nome da hipófise, só muda o nome, tá bom? Então a ocitocina é produzida pelo seu hipotálamo, um órgão bastante emocional, tá certo? Que responde muito às emoções, de controle autonômico. E essa ocitocina ela é armazenada na hipófise posterior, também chamada de neurohipófise. Muito bem. Então ela é produzida à medida que a gente tem vínculo, à medida que a gente consegue manter os vínculos entre relacionamentos. E às vezes você fala assim para mim, mas então ferrou, porque assim, eu não consigo manter o vínculo com a minha mulher. Meu casamento tá horroroso. Meu casamento tá ruim. Eu não consigo ter vínculo com a minha mulher. Beleza. Então, isso aí está mostrando que você precisa corrigir o seu vínculo com a sua mulher, tá? Aí você tem que acabar com esse estresse crônico. Mas até lá, você precisa encontrar uma fonte de ocitocina. Pode ser os filhos, Maurício? Sim. Você só precisa tomar cuidado para não passar para os seus filhos a sua fragilidade, os filhos salvar. Vocês não crescem querendo salvar o pai e a mãe. Isso não é correto. Então não é ideal o filho. Dá o carinho para o filho, faz tudo com o filho, mas o filho não é o ideal para que você desconte, vamos falar, a sua carência, aquele momento, né? Mas pode se apegar ao filho sim. Desde que não tenha peso, é uma fonte de ocitocina. Procure grupos, grupo social, abrace pessoas, procure ético, né, pessoal? Nós estamos falando de coisas éticas, então você não vai procurar um amante, tá certo? Que você vai ter carinho, mas aí você está violando uma lei universal que pode bagunçar ainda mais a sua vida, tá certo? Não é por aí. Então busque compensações para que você possa, espera um pouquinho, eu estou com muito cortisol, estou com muito estresse, meu trabalho está horroroso, eu ainda não consegui arrumar uma saída para o meu trabalho, então eu preciso de ocitocina para diminuir os níveis de cortisol. Olha que bonito isso, galera. Então você vai procurar amigos, né? Se o problema for no trabalho, gruda na tua mulher, gruda no teu homem, muito vínculo, grupos, a gente fala, né? Grupo de hidroginástica, grupo de dança, vai dançar, certo? Vai dançar, vai fazer alguma coisa para que você possa fazer essa ocitocina aumentar no teu corpo. E aumentando a ocitocina, né? A doutora Sue Carter, que é a esposa do Stephen Porges, provou isso, porque aumenta a ocitocina, você tem inibição em contrapartida do cortisol. Isso nos mostra a grande mensagem de hoje. Isso nos mostra o quanto o vínculo é importante para baixar estresse. Claro que a melhor coisa para uma resposta crônica de estresse com uma ativação metabólica muito alta de cortisol é, sem dúvida, resolver o seu conflito, né? Sair daquele conflito, daquele trauma em desenvolvimento, né, que está acontecendo. Então, isso seria com certeza o melhor. Tá? E é o que você deve fazer. Que solução eu posso ter para mudar de emprego, para melhorar no meu trabalho, no meu casamento, ou faço uma terapia, ou me separo desse casamento, e por aí vai. Se meu filho está com algum problema, o que eu posso buscar de ajuda? Então, isso é muito importante. Mas enquanto isso não chega, enquanto você está trabalhando nisso, busque vínculos.
para que a sua ocitocina aumente através da ação hipotalâmica, correto? E através dessa ação hipotalâmica, baixe o seu cortisol. Muito beijo, muito abraço, muito olho no olho. E se não dá para você estar em pé de guerra com o marido ou com a mulher, então busque outras fontes. É isso que eu estou colocando aqui. Não tem só a sua mulher. Claro que o seu casamento tem que ser resolvido. Mas, enquanto isso, né, você vai buscar outras fontes de ocitocina. Mais uma vez, né, aquela frase típica, né, que Jesus falou e outros filósofos falaram, né? O amor cura, né? Olha que legal. O amor é a cura. A empatia, a doação, é o amor, pessoal, é só o amor. Né? O Renato Russo falou isso numa música, né? Apesar que a letra é outra passagem, não é dele, mas é só o amor, né? Então, assim, essa é a grande mensagem de hoje, galera. Nós já estamos com 15 minutos aqui. E é isso, né? As nossas lives têm ficado mais curtas, né? Eu gosto de passar a mensagem e acabou. Então, eu espero que tenha trazido alguma inspiração para vocês. É o amor que cura, é o vínculo, é a produção de ocitocina. Para a gente sair, diminuir a produção do cortisol. E a outra mensagem é: procurem sair do estresse crônico. O estresse crônico, as respostas crônicas de estresse, elas adoecem. Eu não sei se vocês sabiam, o cortisol é um hormônio catabólico. Existem os hormônios anabólicos que fazem você crescer, faz tudo no seu corpo crescer e estar em evolução. E existem os hormônios catabólicos. Os catabólicos são hormônios que destroem você. O cortisol, falei, é o hormônio da vida. Na quantidade certa é o que te faz levantar da cama e enfrentar a vida. Mas se no estresse crônico ele subir demais, ele ter um aumento muito grande, ele se torna catabólico, ele vai destruindo o seu corpo aos poucos. É um suicídio lento, completamente lento, tá bom? Então que você que está aqui e possa ter entendido essa live, então agora não tem mais desculpa, tá bom? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar saindo desse estado crônico e buscando os vínculos, porque aí a ocitocina ela entra e o amor, os vínculos abaixam essa quantidade de cortisol, fazendo sua vida ficar mais compatível com uma saúde, com um equilíbrio. Combinado? Essa live ela não fica salva no Instagram. Essa live vai lá para o meu YouTube, Maurício Valente Oficial. Se você curtiu, quer indicar para alguém, daqui 2 dias ela tá lá no YouTube para você assistir. Combinado? Mais uma vez foi um prazer, gratidão a quem esteve aqui comigo. E indica para quem você gosta, para quem você acha que serviria. Obrigado vocês, gente. Muito obrigado. Simone agradecendo aqui, outros já agradeceram. E um detalhe, hein? Já que vai lá no meu YouTube, segue lá meu perfil, tá bom? Não custa. Segue lá e ativa o sininho para você receber. Toda semana tem vídeo novo. Tá? Tem um tema gostoso, prático para a vida e o mais importante, curto, objetivo e direto. Um beijo, galera. Fiquem com Deus aí. Fui. Valeu.